Senhores, como estão? Mais uma vez estamos aqui dando continuidade à sequência de vídeos sobre a revisão de sala de aula. Hoje estamos dando continuidade ao assunto de petição inicial. Se eu me lembro bem, na aula passada, nós começamos as notas introdutórias, mas não as terminamos. Tudo bem? Vamos lá, vamos lembrar. Se nós temos um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, Carnerutti dizia que isso era litígio. Perfeitamente. O Estado visualiza isso, mas fica inerte até ele ser provocado. O próprio artigo 2º do Código de Processo Civil diz que o processo só iniciará com a manifestação da parte. Então, para que a parte manifeste-se para se dar início ao processo, para que a parte se manifeste para se dar início ao processo, ela exercita o seu direito de ação. Ao exercício desse direito de ação é que nós chamamos de petição inicial. Então, petição inicial seria a materialização dessa manifestação da parte. Essa materialização seria a peça processual que daria início ao processo, provocando assim o Estado juiz para o exercício da jurisdição. Vamos ter em mente um outro detalhe importante. Esse direito de ação, o exercício desse direito de ação, ele é condicionado. Ele passa por um juízo de admissibilidade. E nesse juízo de admissibilidade, ele tem que preencher alguns requisitos. Uns requisitos nós chamamos condições de ação e o outro nós chamamos de pressupostos processuais. As condições de ação, elas se dividem em duas situações, que nós iremos ver agora. A primeira seria legitimidade ad causa. O que seria legitimidade ad causa? A legitimidade ad causa seria a capacidade, perfeito, prevista em lei. Uma capacidade prevista em lei que autoriza o agente ou o indivíduo a invocar a tutela jurisdicional. Perfeitamente. Essa legitimidade, ela pode se apresentar de duas formas. Ou ordinária, que seria a regra, ou extraordinária. Também conhecida como substituição processual. A legitimidade de causa ordinária seria: eu, em nome próprio, requeiro ou pleiteio direito próprio. A legitimidade extraordinária seria: eu, em nome próprio, requeiro direito alheio. Perfeitamente? Então, a regra seria a legitimidade ad causa ordinária. A extraordinária seria exceção. A outra condição da ação seria o interesse de agir. O interesse de agir seria um binômio. Seria um binômio necessidade, adequação. O que iria ocorrer nesse momento? Olha, seria o Poder Judiciário realmente necessário para resolver essa lide? O juiz precisa averiguar isso. E uma segunda condição: o meio, o processo, a ação escolhida seria adequada para a resolução desse litígio. Então, o juiz, quando faz o juízo de admissibilidade sobre as condições de ação, ele averigua a legitimidade de causa e o interesse de agir, sempre baseado sobre necessidade e adequação. Expressamente, a possibilidade jurídica deixou de ser condição da ação. Isso é o que nós ouvimos. No entanto, a verdade é que a possibilidade jurídica
do pedido, que seria uma das opções, uma das regras, uma das espécies de condições de ação, hoje foi imbuída, foi embutida dentro do interesse de agir. Ela não acabou, ela está hoje dentro do interesse de agir. Partimos agora para os pressupostos processuais. É bom que nós tenhamos em mente dois aspectos importantíssimos sobre os pressupostos processuais. Um tipo de pressuposto processual, ele é conhecido como positivo. Nós precisamos nos deparar com esses tipos de pressupostos positivos. Por quê? Porque eles precisam estar presentes para que o processo dê continuidade, para que o processo nasça e dê continuidade e tenha validade. E nós também temos uma outra espécie de pressupostos ditos negativos. Só que esses negativos, eles não podem existir perante essa petição inicial. Eles não podem ser encontrados nesse juízo de admissibilidade. Vamos analisar o seguinte. Esses pressupostos processuais positivos, eles vão se dividir. Em pressupostos processuais positivos de existência e pressupostos processuais positivos de validade. É importante que nós tenhamos em mente que nem tudo que existe é válido. Vamos lá, vamos analisar. Os pressupostos processuais positivos de existência são 3. E o primeiro deles é a própria petição inicial. Ora, é necessário que exista uma petição inicial para que nós tenhamos processo. Só vai existir processo se existir a petição inicial. O segundo pressuposto de existência seria a jurisdição. Para que haja processo, é necessário que um poder dotado de jurisdição detenha a posse desse processo. Correto? Que essa petição inicial seja direcionada a um poder que seja detentor da jurisdição. Porque o Estado em si ele tem vários poderes. Mas o poder a que essa petição inicial vai ser direcionada vai ser um poder que detém a jurisdição. Será o poder judiciário. E um terceiro aspecto, senhores, seria a citação. É necessário que a outra parte tome conhecimento que, em seu desfavor, corre um processo. Então, a citação é o quê? É um meio pelo qual se informa a outra parte que, em seu desfavor, corre um processo. Então, as três condições ou requisitos dos pressupostos processuais positivos de existência seria a petição inicial, seria jurisdição e seria citação. Do mesmo modo, nós também temos os pressupostos processuais positivos de validade, que também são 3. Vamos ver quais são. O primeiro deles seria também uma petição inicial. Só que uma petição inicial apta. O que seria uma petição inicial apta? Seria uma petição inicial que ela não seja inepta, conforme prevê o artigo 330, parágrafo 1º e seus incisos,
todas as situações em que pode levar uma petição a ser inepta, ou seja, ela não ser apta. Ou seja, a petição pode existir, mas ela pode não ser válida. Então vamos lá. O artigo 330, parágrafo 1º, seus incisos, ele prevê quais seriam as situações que tornariam essa petição inicial inepta. Ou seja, ela não estaria pronta, apta a produzir efeitos, porque ela não seria válida. Entre elas, nós podemos ter uma petição inicial sem causa de pedir, ou sem pedido. Uma petição inicial em que os pedidos fossem controversos. Seriam situações que poderiam tornar essa petição inicial inapta. E para que seja válida, ela precisa estar apta. O segundo requisito de validade seria um órgão jurisdicional imparcial e competente. Quando eu falo um órgão jurisdicional, seriam órgãos previstos na própria Constituição, porque o Poder Judiciário ele é dividido em órgãos. Competente, ou seja, nós aplicaríamos as regras de competência para distinguir, para especificar qual seria o órgão jurisdicional competente. E um juiz imparcial seria aquele juiz equidistante das partes, que ele julgasse o caso, independente de que parte fosse. Julgasse o caso conforme o direito. E a terceira opção seria a capacidade de agir e estar em juízo. Processual. Olhem, senhores, a capacidade de agir é a capacidade de ser parte. Está ligado às questões de personalidade, previstas no artigo 1º e 2º do Código Civil. Lembrando-se também que existem situações em que nós temos pessoas ou entes despersonalizados que também têm capacidade de agir, ou seja, a capacidade de ser parte. Poderíamos falar no condomínio, na massa falida. Seriam situações de entes despersonalizados que teriam capacidade de agir, ou seja, capacidade de ser parte. E a capacidade processual é a capacidade de estar em juízo. Nem todo mundo que tem capacidade de agir e ser parte tem capacidade de estar em juízo. Perfeitamente? Vamos observar. Um menor de 17 anos, para que ele tem capacidade, ele seria o quê? Ele seria relativamente incapaz. Ele teria capacidade de agir, de ser parte, mas ele não teria capacidade processual de estar em juízo. Ele precisaria estar assistido para poder movimentar um processo. Ou seja, participar, para ter, ou seja, condições processuais de estar dentro de um processo. Perfeito? Nós temos pressupostos processuais positivos, sejam eles de existência e validade. Fechamos esses primeiros pressupostos. Agora nós vamos para os pressupostos processuais negativos. Lembrando-se, senhores, que esses pressupostos, essas situações, elas não podem existir. Elas estão previstas, senhores, como litispendência, e coisa julgada. O que eu quero que vocês tenham em mente é que isso está previsto no artigo 485, inciso 5º do CPC. Só que esse artigo e esse inciso, ele fala sobre também a perempção.
No entanto, a petição é motivo de discussão doutrinária se ela seria um pressuposto processual negativo, sim ou não. Então eu trouxe para vocês as duas situações que não existe dúvida. São pressupostos processuais negativos. Litispendência e coisa julgada. O que seria litispendência e o que seria coisa julgada? A litispendência seria a existência anterior de um processo igual. Olha, como é que eu entro com a petição inicial e já existe um processo sendo julgado igual ao processo que eu estou adentrando? Quais são as situações que podem dizer para mim, informar se um processo é igual ao outro? Olha, um processo é igual ao outro se nós temos as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Se eu vou adentrar com um processo e já tem um anterior pendente de julgamento, ocorre a litispendência. Então eu não posso adentrar com esse novo processo. Perfeitamente, eu não posso dar início a um novo processo. A outra situação é a coisa julgada. Ora, o mérito desse processo, o objeto desse processo já foi julgado. Um processo igual, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, já foi julgado o mérito dele. Eu entro com coisa julgada? Ou seja, eu entro com um novo processo? Não. Já houve um julgamento, já existe coisa julgada material. Dessa forma, eu não posso adentrar com outro processo. É por isso que litispendência e coisa julgada, elas não podem existir, porque senão elas impediriam um novo processo com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Perfeitamente, senhores. Então, esse juízo de admissibilidade, feito pelo Estado juiz, tem que respeitar essas condições de ação, que seria a legitimidade de causa e o interesse de agir, e teriam que respeitar esses pressupostos processuais, sejam eles positivos ou negativos. Sejam eles positivos de existência ou positivos de validade. Sejam eles negativos à litispendência ou a coisa julgada. Perfeitamente, senhores. Agora, nós estamos em que fase? Do desenvolvimento, da criação, do fazer nascer, da existência de uma petição inicial. Na próxima aula, nós partiremos das notas introdutórias e começaremos a aprender quais seriam os requisitos para o desenvolvimento dessa petição inicial, para que ela possa vir a existir. Se ela é necessário que nós preenchamos alguns requisitos, esses requisitos estarão previstos no artigo 319 e seus incisos. É esse artigo do Código de Processo Civil que vai nos orientar a desenvolver, a criar uma petição inicial. Lembre-se que ele será um pressuposto positivo de existência. Será essa petição inicial. Nós precisamos observar os requisitos previstos nesse artigo para podermos desenvolver uma petição inicial correta. Lembrando-se que nós temos que tentar aproximar a nossa petição inicial com a possível sentença que nós queremos. A petição inicial, ela tem que ser um esboço da sentença que nós queremos ao final do processo. Perfeito, senhores? Findamos agora as notas introdutórias. Na próxima aula, nós iremos ver os requisitos para a elaboração, para fazer nascer a petição inicial. Nós trabalharemos o artigo 319 e os seus incisos. Senhores, mais uma vez, terminamos essa aula. E qualquer dúvida, podem deixar lá nos comentários, quando vocês estão terminando o vídeo lá embaixo. É interessante que vocês revejam o vídeo anterior, que é o início daquelas notas introdutórias. Tem um link aí, vocês vão poder clicar nele. E deixem as dúvidas lá. E, existindo mais dúvidas, procure o Patriota.